Quando pensamos em doenças do coração, quase sempre imaginamos adultos, mas existem crianças que desde muito cedo já enfrentam grandes desafios cardíacos. E muitas vezes a nutrição se torna parte essencial dessa jornada. Hoje nós vamos conversar sobre cardiopatias infantis, desenvolvimento, alimentação e sobre como cuidar de forma integral para transformar a qualidade de vida dessas crianças e dar muito apoio para suas famílias. A minha convidada é a doutora Mônica, uma querida. Ela é nutróloga, ela é pediatra, ela é mãe, ela é amiga, ela é tudo. Eu amo ela de paixão. E ela vai depois contar um pouquinho da história dela, onde que ela trabalha, como que ela pode ajudar vocês. E ela tem uma experiência muito grande na nutrologia pediátrica em acompanhar as crianças que têm as cardiopatias congênitas. Então, eu quis já a gente já estava namorando para ela vir aqui já tem um tempão, e hoje deu tudo certo, para ela poder trazer muitas informações que vai ajudar sim aquelas famílias que têm uma criança que tem ou que já nasceu com uma cardiopatia ou que desenvolveu alguma cardiopatia. Mônica, seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz e agradecida por você estar aqui. Eu que estou muito feliz pelo convite. A gente estava tentando há um tempo, né, É. mas que bom que deu certo. E realmente é uma área que, assim, acho que as pessoas estão começando a olhar com um pouco mais de carinho, né, para a questão da nutrição, de crianças que tenham, alguma comorbidade, né, que a gente fala, alguma doença ali de base, e que antes se olhava muito só para o especialista ali, né, daquela doença. Então, a criança cardiopata, quando você pensa, o cardiologista, né. Mas a gente precisa hoje de uma série de profissionais ali envolvidos para a gente conseguir com que essa criança tenha o seu desenvolvimento no seu melhor, para que ela consiga responder no seu melhor para aos medicamentos, né, da cardiopatia mesmo. Então, é um trabalho que, assim, tem sido muito gratificante ver esses resultados nessas crianças, né, através da nutrição melhorada delas. E eu enxergo também o seguinte, quando você vai conversando e vai acalmando a família e fala: "Não, calma, tem o que a gente né, pode ser feito aí que vai ajudar", eu acho que elas vão ficando mais, assim, mais esperançosas, né. Sim, Que quando você recebe nasce o neném e você vai falar com a família que tem cardiopatia, a família entra essa primeira coisa que vem na cabeça, assim: "Vou perder essa criança", né. É uhum. um sentimento de perda muito grande. E O aquela medo, né. tensão e aquele medo que você pode sim, casos são casos graves que precisam de cirurgia, precisa de ter um olhar de um profissional que vai colocar no colo a família, né. Sim, com certeza. E assim, falando justamente dessas etapas, né, que essas famílias passam, hoje eu trabalho no Sofia Feldman, né, então eu sou coordenadora da equipe multi de terapia nutricional lá no Sofia. E nós temos muitos cardiopatas, né, que nascem lá com a gente. Então, ver esse processo desde esse início, assim, e poder atuar justamente desde esse início, você consegue entender exatamente isso. Eh, Cada etapa dessas crianças que têm cardiopatias são um desafio novo, né, então na hora que aquela criança nasce ali, ela tem, dependendo da cardiopatia, mais grave, né, com uma gravidade um pouco menor, mas sempre grave, necessidade mais urgente de uma cirurgia ou precisa fazer ali um ganho de peso, né, para poder se preparar para uma cirurgia, então cada uma dessas particularidades a gente vê que esse momento é um momento de grande fragilidade ali da família e quando a gente consegue deixar essa criança o mais equilibrado possível, não só do seu da sua parte hemodinâmica, né, não só da parte ali do coração segurar o suficiente para ir para a operação, mas também ela estar num bom estado geral, estar num bom estado nutricional, né, faz toda a diferença. E passando dessa fase, depois que essa criança tem ali seus primeiros desafios para ganho de peso, para alta hospitalar, e aí vai para o consultório, né, e aí no consultório tem essas crianças também que, a gente muitas vezes esse desafio inicial ali de voltar a mamar por via oral, que muitas delas estão usando sonda, esse ganho de peso fora do hospital, que muitas vezes muda, né, e aí o que que vai ser feito, as estratégias que vão ser feitas,
vai fazer a introdução alimentar no tempo certo, não vai, né. Então, cada fase vem com um desafio diferente e muitas vezes com, eh, um olhar que precisa estar diferente, né, e a estar junto da família ali de uma maneira, igual você falou, muito próxima e com muito acolhimento, É. né. E eu vejo, assim, que dentro da nutrologia existem, profissionais que têm uma experiência maior naquela condição. E faz todo sentido quando a criança é acompanhada por aquele profissional que tem esse know-how igual você. Porque é igual você falou, para cada etapa que aquela criança está, é uma orientação diferente. Diferente. E às vezes até para cada cardiopatia é uma orientação diferente. Com certeza. Será que um outro profissional que não tem tanta experiência vai conseguir dar as melhores orientações? Eu fico preocupada com isso, Sim. né. Uhum. Os cirurgiões cardiovasculares e o próprio cardiologista pediátrico, ele, como a gente trabalha muito em conjunto, eles falam: "Faz toda a diferença a criança quando recebe um suporte nutricional adequado para aquela criança", né. Não, com certeza. E assim, até falando um pouquinho, né, dessa história minha, né, eu, fiz a residência de nutrologia pediátrica lá na Unifesp, né, então eu fiz a residência de pediatria e depois a residência de nutrologia pediátrica. E nós tínhamos um ambulatório de suporte nutricional, era um ambulatório semanal, fora a experiência dentro do hospital, né, mas esse ambulatório era muito rico nesse sentido, porque eram muitas crianças, em situação de maior gravidade mesmo, né, ali que a gente via e que a gente tinha que, sim, se virar nas estratégias e que muitas vezes é isso, é muito individualizado. Então, É. tem muitos bons cardiologistas que sabem qual que é a direção ali que um paciente precisa, por exemplo. E nós temos bons pediatras que também sabem qual que é a direção que esse paciente precisa. Mas aí a gente vem naquelas minúcias, né, a questão do qual dieta utilizar, como modular, como variar nesses horários, como pensar em introduzir alimentação junto de um aporte ali de leite, vamos usar uma sonda à noite para poder utilizar essa via oral durante o dia. Então tem algumas particularidades que não é só você fazer ali o cálculo do volume do Não dia é. que vai passar para esse paciente, vamos dividir por 8 horários e um beijo e tchau, É. né. E aí tem as particularidades das famílias também, então tem famílias que têm home care, tem famílias que não têm, tem famílias que pedem para que não tenha uma dieta à noite, pedem para que tenha uma dieta à noite, né. Então assim, É. tudo isso vai Adaptado nas adaptando necessidades, né. exatamente, as É. necessidades da criança e da família também, da rotina, né. Sim. Quando é uma criança que vai ter que operar, aí os cirurgiões eles falam: "Olha, só pode operar quando atingir tal peso", Uhum, né. uhum. E aí vem algumas importantes que eu queria que você falasse muito, que é esse seu dia a dia. Eu vejo, por exemplo, quando a criança está em leite materno exclusivo, como é como é que a gente orienta essas mamadas para a criança não perder tantas calorias mamando? Então, o aleitamento materno exclusivo, ele acaba sendo um desafio, né, para a gente nesses termos de como que a gente vai controlar isso. O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma complementação, né, com o próprio leite materno, inclusive. Então, a gente orienta essa mãe, como que ela vai fazer extração, como que ela vai fazer armazenamento, como que ela vai, fornecer para esse bebê um a mais ali, e a gente vai tateando, né. Sei. Na minha experiência, assim, no consultório, infelizmente, a grande maioria não está mais aleitamento materno exclusivo, né, isso, assim, acaba que muitos desses bebês já passaram por uma internação ali prolongada, essas mães, elas passam por um estresse muito grande, Que então prejudica, né. prejudica essa produção. Então, assim, a maioria está pelo menos complementado com algum tipo de fórmula, né. Mas se a gente tivesse um bebê, né, um mundo ideal aí de um bebê que conseguiu ficar no aleitamento materno exclusivo, faria justamente esse complemento com o próprio leite materno e às vezes até modular esse leite materno, né. A Sim. gente poderia ali tentar, uma gordura boa, né, dentro desse leite, a gente poderia fazer ali uma administração com algo a mais para tentar completar o aporte que esse bebê precisa, porque realmente o gasto ele fica um pouquinho maior e às vezes a gente não consegue o aporte necessário mesmo, né. É. E a próprio o
próprio mecanismo de sucção faz uma perda, um gasto de energia muito grande, né. E Sim, como ela precisa de mais energia, aí a conta não não fecha. fecha. É, e É, eu tenho muita dificuldade no meu dia a dia de falar isso para as famílias, de falar do sentido de convencimento, dela entender que não é que a gente está querendo que não tenha o leite materno, a gente quer que com tenha o leite certeza. materno, mas Uhum, que a gente vai ter que fazer algumas estratégias igual essa, muito legal que você colocou, de oferecer às vezes por uma mamadeira ou por uma sonda, alguma coisa, esse leite para poder nutrir. Porque você imagina, se o ideal para ele ter uma boa resposta cirúrgica é que ele opere no máximo até 6 meses de idade, e às vezes chega a 6 meses e ele não está com aquele peso, ele pode uhum, operar com um peso menor e ter mais complicações com nessa cirurgia, certeza. É, né. Então isso é importante. Outro detalhe que eu separei, que eu queria muito que você explicasse para as mães, era o seguinte, que muito desses bebês precisam usar medicamentos também, que façam que eles tenham necessidades diferentes de nutrientes, né. perfeito. Os diuréticos, né, acaba que dependendo do diurético, inclusive, a gente tem ali uma perda de nutrientes, né, nessa questão ali de sair um pouco mais do xixi mesmo, a gente sabe que é necessário, né, o diurético tá ali justamente para essa Para criança, isso, né. para fazer isso, mas pode dar uma desbalanceada ali, né, então realmente, assim, a gente tem que acompanhar bem de pertinho, lembrar que são crianças que, só pelo fato delas terem essa necessidade aumentada, elas têm um risco maior também de terem algumas doenças associadas, né, como a gente fala da doença metabólica óssea, né, a gente fala de, eh, outras questões aí de micronutrientes que a gente, pensa mais ali só no sódio, né, na perda desses mais óbvios, mas, são crianças que têm riscos maiores e inclusive a gente tem que lembrar que os cardiopatas muitas vezes têm uma irrigação pior do intestino, né, então esse intestino ele absorve de forma diferente também. Olha, vocês estão Então prestando atenção, gente, como que isso, olha, o intestino absorve, vai absorver diferente por conta desse prejuízo em chegar o sangue no intestino. exato. Então é o intestino que às vezes ele tá ali, com menor capacidade mesmo, né, de fazer essa absorção. Às vezes é um intestino que tem um risco maior de ter uma alergia, né, porque é o intestino quando a gente tem ele menos irrigado, a gente fala que ele fica como se fosse mais frágil, né, então pode passar uma proteína ali que não deveria e desencadear uma alergia alimentar. Então são bebês que têm algumas particularidades mesmo associadas aí à alimentação que vai um pouco além do que só uma necessidade calórica aumentada, uma restrição hídrica simplesmente, né. Então, são bebês que às vezes não toleram tão bem osmolaridades mais altas. O que que é osmolaridade? Quando a gente tem ali a quantidade de partícula que a gente tem dentro daquele leite, né, então tem leites que são mais osmolares do que outros. Quando você vai colocando coisas nesse leite ou deixando ele concentrado, que é uma das estratégias que a gente utiliza, né, ele vai ficando mais osmolar também e às vezes esse intestino não dá conta. Não dá conta, Né, né? então, essas nuances, assim, é de paciente por paciente, não tem jeito. Tem bebês que são mais sensíveis, tem bebês que toleram melhor, né, e a gente vai manejando conforme necessidade mesmo. É, e por isso que eu falo que eu vejo muito essa necessidade de ter esse acompanhamento bem de perto, né, que é o que você faz, e você podia até contar um pouco desses seus programas de acompanhamento que você faz com esses bebês. Hoje eu trabalho assim, foi uma maneira que eu encontrei, que faz muito sentido, né, da gente, estar próximo desses pacientes e estar à disposição para ir fazendo esses ajustes conforme a necessidade. Então, como é que funciona o plano de acompanhamento, né? A gente combina ali durante um certo período, de 3 ou 6 meses, em que a gente fica praticamente assim, em contato diário mesmo, né? Então, fazemos as consultas ali periódicas. Eu tenho uma acadêmica de enfermagem que ela está me auxiliando também com, algumas questões de vai em casa, observa se é uso de sondas para a gente poder organizar essas sondas, para a gente poder organizar os horários, os cuidados, né, às vezes a família tem dúvidas, e aí é feito esse acompanhamento, assim, tá dando certo isso daqui, não tá dando certo, o que que a gente faz? Vamos marcar aqui pra gente conversar de novo e então para a família dá muito mais segurança e eu também fico mais tranquila de que,
eu consigo manejar esse paciente ali como se eu estivesse, vamos dizer assim, num hospital, né, passando ali o tempo todo e entregando para a família de forma mais rápida o que ela está precisando ali de ajustes, e não esperando uma próxima consulta em que passou ali um mês inteiro, e aí ela vai me contar o que aconteceu nesse mês inteiro, e aí esse paciente já perdeu um pouquinho de peso ou não ganhou o peso necessário que a gente já poderia ter manejado lá atrás, né, então é uma forma de garantir mesmo o esse acompanhamento aí para criança. É muito interessante, gente, que é um novo modelo assistencial dentro da pediatria e da nutrologia pediátrica e que tem trazido melhores resultados para os pacientes. Por conta disso, a gente não espera a próxima consulta, porque essa criança, independente dela estar lá no seu consultório a cada uma vez por mês, não, a gente está acompanhando quase que diário mesmo o que está acontecendo. E lembrando que o que tem de mais moderno na medicina hoje, o que mais assim evidente, não tem dúvida, é que cada organismo funciona de um jeito. O que você come vai ter determinados efeitos para mim e se a Mônica comeu a mesma coisa vai ter um efeito completamente diferente. E que até então a gente ainda não tem um jeito de medir isso diretamente, mas a gente tem que acompanhar. E são sinais aí que o corpo vai dando, sinais que a criança vai dando, que a gente vai raciocinando e vê: "Não, isso aqui não deu certo, eu tenho que voltar para trás, isso aqui eu tenho que aumentar, isso aqui eu vou ter que trocar o leite". Então, assim, não tem como mais aquelas avaliações espaçadas a cada 2 Passadas. meses, a cada 1 mês. São casos graves, né, Sim, e sim. que um dia, 2 dias vai atrapalhar aí esse funcionamento, Sim, e né. gera muita ansiedade na família também, né. Gente, Porque às vezes a família vai para você dali um mês, mas no meio do caminho ela fez uma consulta de urgência em que pesou. E aí pesou numa balança diferente da sua. E aí, né, então assim, vai gerando ansiedade nessa família também. Acho que quando a gente tem esse acompanhamento mais próximo, reduz a ansiedade, a gente sabe o quanto que a ansiedade ali da família materna, principalmente, reflete também na criança, né, sim, então reflete fisiologicamente falando, né, na criança, alterações ali. Então, acho que todo mundo fica mais tranquilo e a criança tende a evoluir melhor mesmo. sim, isso é muito importante da gente prestar atenção. E Mônica, tem fórmulas diferentes para a gente usar? Assim, fórmulas me conta um pouquinho dessa questão de escolhas de fórmulas. Temos, o que que acontece? É um paciente que normalmente tolera volumes menores, né, então é um pouco diferente de uma criança que a gente fala assim: "Vai dando quanto ela aceitar, vai aumentando", né, porque muitas vezes ela não vai tolerar, não vai aceitar, ela não pode mesmo chegar naqueles volumes maiores. Então faz muito sentido para esses pacientes a gente fazer uma fórmula hipercalórica, né. Então falando do bebezinho menorzinho ali, hoje a gente tem a fórmula, a única que a gente acaba tendo, né, é o Exato. Enfatrine, que ela é de proteína normal, né, proteína padrão, não é quebrada, nada. E hoje nós temos o Pregomin Plus, né, que também é uma fórmula que é hipercalórica, mas que é uma proteína quebrada para aqueles casos em que a gente precisa, por uma PLV, uma alergia à proteína do leite, ou por uma questão absortiva mesmo, a gente vê que é uma criança que tem mais dificuldade de tolerar a proteína inteira. Então eu lanço bastante mão dessas 2 fórmulas, né, eu acho que elas vieram aí para ser de grande ajuda mesmo para esses pacientes. E a gente tem como também fazer ali uma modulação das fórmulas padrão, né, que são aquelas fórmulas comuns ali do primeiro ano de vida, que a gente já está acostumado, que a gente pode manejar com elas também dependendo ali da necessidade, dependendo da situação. Mas o ideal é usar uma fórmula pronta, né, que ela já Que você não tenha seja, que que você tem mudar, que né. mudar, porque é questão de osmolaridade, né. Tá, Toda vez que você muda ali, que você aumenta uma concentração de uma fórmula, você acaba aumentando a osmolaridade. Quando ela já vem prontinha, ela já é mais equilibrada, a osmolaridade já é menor, né. E um cuidado que a gente tem que ter é com o aporte proteico, né, desses pacientes. Eu acho que isso é uma outra questão que eu vejo muitas vezes chegar para mim um paciente que já estava sendo acompanhado e que estava assim, o nó umas 4 semanas, um mês atrás mais ou menos, eu recebi um paciente que ele estava com um aporte, assim, calórico total
enorme, então você olhava e falava: "Gente, como é que essa criança Tá não dando está conta. ganhando e como é que ela não está ganhando? Ela está com 180, 190 calorias por quilo", né, só para dar uma ideia, né, a gente precisa ali de 120 mais ou menos para um bebê pequeno, às vezes para um bebê cardiopata chegar até uns 150, né, de caloria, mas ele estava ainda mais e não ganhava peso. Mas quando a gente vai ver, esse excesso, tanto calórico quanto proteico, ele não é benéfico. Ele acaba fazendo primeiro que ele pode fazer uma composição corporal ruim, né, um ganho de peso ali Errado, né. errado, que não é um ganho de peso com musculatura, né, Tá. porque esses bebês precisam de musculatura também. Imagina que foram bebês que ficaram um tempo internados, são bebês às vezes que têm ali são mais molinhos, né, precisam fazer terapias para estímulo, então ele precisa de uma musculatura legal. E segundo, que são bebês que, esse excesso todo, ele faz com que imagina uma máquina entrando em curto-circuito, Nossa. né, então é uma máquina que você está dando tanta energia para ela, que ela está esquentando e saindo fumaça. E ela não está usando aquela energia que ela precisa, não está colocando no lugar certo, né. Então, tanto esse excesso calórico quanto o excesso proteico, eles acabam sendo maléficos para esses bebês. E é muito engraçado que quando a gente propõe de reduzir, a Fica família com fica medo. desesperada. Tá. A família fica desesperada, assim, como assim? Vai reduzir o aporte calórico? A gente precisa é ganhar peso. E é assim, 100% dos casos, quando você tem esse aporte demais, você reduz. Também não é uma coisa, né, que você vai reduzir um tanto, você vai tateando, a gente vai devagar, vai junto da família. Você começa a reduzir, essa criança deslancha, porque você tira aquele exagerado, aquele metabolismo da criança consegue deixa eu respirar e trabalhar do jeito certo agora, né. Então, não só o tipo de fórmula é importante, mas justamente essa quantidade mesmo final que você dá, né. E às vezes, a família recebe uma orientação toda certinha, mas ela não segue, né, porque ela Uhum. coloca que ele tem que ganhar peso, aí ela Vai ela aumentando ela por vai conta aumentando por conta própria. própria. É, E a acontece. gente tem que lembrar isso foi muito importante que a Mônica trouxe aqui para nós, o seguinte, que a composição corporal, ela também faz toda a diferença no resultado de saúde daquela Com criança. certeza. Imagina se você dá só o carboidrato, o que que vai não vai ter uma composição corporal aí que vai favorecer essa cardiopatia para melhorar, de jeito nenhum, Exatamente, né. exatamente. E aí ficam as coisas aí. Por isso que a gente sabe que as redes sociais, os podcasts, todas essas informações, elas são importantes, mas a gente tem que procurar as fontes que são fontes realmente respaldadas, que o que a pessoa traz de informação tem uma ciência por trás, e Sim. não sensacionalismo. É. Tudo que vocês forem escutar que fala assim: "Eu vou te curar em tantos dias, eu vou fazer você emagrecer em tantos dias, ou ganhar peso em tantos dias", fuja daquilo, porque a gente não tem mágica. A gente não sabe como é que o organismo vai responder. Com Como é que eu certeza. vou falar que É. em 7 semanas eu vou fazer a Funciona pessoa para todo funciona mundo, para né. todo mundo? Depende, né, É. não tem isso. Nem antibiótico, que é uma coisa tão concreta, funciona para todo mundo, né. Imagina, É, assim, é realmente então assim, isso a gente precisa trazer essas chamadas de atenção, porque a gente tem essa responsabilidade de poder estar orientando vocês, né. Ô Mônica, e assim, tem algumas angústias, algumas perguntas que você recebe das mães e dos pais de bebês cardiopatas que são mais frequentes? eh, eu acho que assim, principalmente essa questão da quantidade que precisa ser dada, Tá. né, então assim, não só falando do leite, mas de comida também, né, e aí a gente fala da criança um pouquinho maiorzinha, né, então eles ficam nessa angústia de querer tuchar a comida mesmo na criança, né, quando às vezes se a gente consegue organizar melhor e fazer ali um cardápio que seja, eh, nesses macronutrientes, né, bem distribuídos e bem pensados, você já consegue o aporte que a criança precisa sem ficar, né, tendo que fazer aquela criança comer ali a mais do que ela dá conta mesmo. Outra coisa em relação à seletividade alimentar, é Hum, muito comum, é um é uma grupo de dor, né? pacientes que traz isso, porque teve essa questão da internação ali, um uso de sonda, às vezes um uso de gastrostomia, às vezes uma hipotonia, então uma fraqueza, né, então esses pacientes passam por todo aquele processo de voltar a comer pela boca, então tem um medo muito grande.
né, dessa questão da seletividade. Às vezes tem crianças que nessa ansiedade de fazer comer, acaba indo para o lado de bater a comidinha, de fazer uma introdução alimentar que não é tão legal, quando você consegue fazer uma introdução alimentar adequada com aquele bebê, se for uma família bem orientada, se for uma família que está ali confiante, né, eu acho que a confiança é um ponto. Tá, Então, toda vez que chega uma família que está desnorteada, você vê que tudo funciona de um jeito pior. diferente, É. pior. Então, quanto mais orientada essa família está, mais ela vai conseguir lidar com essas dificuldades que são normais da idade da criança, mais as dificuldades associadas à cardiopatia, mais as dificuldades associadas a toda a questão prévia, né, de internação, de histórico dessa criança. É, É. é isso mesmo. E ainda em relação à alimentação, existe, assim, preocupação que você fala assim: "Olha, esses nutrientes eu tenho que dosar no sangue para às vezes até fazer uma reposição de vitaminas, de minerais". Tem alguns que você fala: "Isso aqui não pode deixar passar"? Eu acho que assim, acaba sendo um pouco parecido com outras situações de, vamos dizer assim, crianças que você percebe que pode ter déficits ali, né. Então eu sempre me preocupo muito com o ferro, preocupo muito com a B12, né, com ácido fólico, Tá, vitamina D, a gente assim, vitamina A também, né. Então assim, acaba sendo os micronutrientes num geral mesmo que a gente sim, pensaria para crianças, que são mais desnutridas, vamos dizer assim, né. tá. Mas, se a gente pensar, assim, no cardiopata especificamente, que está em uso dessas fórmulas adequadas, é difícil a gente ver uma deficiência, porque elas são adequadas, elas são, né, elas dão ali são fontes, boas de tudo que a É, gente precisa. Então é mais comum a gente encontrar essas deficiências em criança que já come, né, do que essas que estão em uso de fórmula. Então, assim, eu nem preocupo tanto com essas crianças menorzinhas, a não ser que a gente tenha uma questão absortiva, né. Então, às vezes, tem bebês, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem inclusive um intestino que já foi abordado por conta da cardiopatia, teve uma questão ali, né, ainda precisou na que cirúrgica, né. precisou exatamente. Então aí você já vem com outra coisa, que aí já vai uma criança, ela não é intestino curto, mas é uma criança com intestino mexido, tem que ver qual foi a porção. Aí já entram Outro detalhe, né. outros detalhes, exatamente. Mas o cardiopata em si, se ele está em uso de fórmula, fica um pouco mais tranquilo. Se Tá. ele está em uso de alimentação mesmo, aí tem que avaliar direitinho como é que está essa alimentação para direcionar nossa pesquisa, né. Tem possibilidade para as famílias que não têm tanta condição de comprar essas fórmulas, tem algum programa do governo, alguma coisa que auxilia nessas fórmulas? Sim, Hã. o Infatrine ele é uma fórmula ele consegue ser, né, obtida se a gente tiver toda essa Ai, que documentação, bom. né, comprovar que é uma criança ali cardiopata, que precisa de um aporte maior, que precisa de uma hipercalórica, consegue sim. Tá. Então tem essa possibilidade do Infatrine de receber. Do Pregomin Plus eu não tenho certeza, ela é uma fórmula Tá, mais nova, né, e aí já tá. seria uma criança que estaria inserida Não, pela questão da alergia, né. alergia, então Tá. é um pouquinho mais específico também, né. Eu gosto de trazer porque, assim, às vezes a pessoa está lá passando aperto, mas ela tem oportunidade de pegar um relatório médico Uhum, detalhado e correr atrás com desse direito certeza, dela, né, com certeza. para não ficar, né. E eu sei que não tem a ver com alimentação, mas como que a gente pode trazer uma certa normalidade de vida para uma criança que é cardiopata? Uhum, Porque fica aquele medo, né, não vou levar na festinha, não pode uhum. jogar bola, né. Eu acho que assim, a gente falar de todos os cardiopatas é difícil, né, porque a gente sabe que tem aí as questões, específicas, né, de cada cardiopatia, mas assim, eh, como qualquer outra doença, né, que a gente vai falar em pediatria, quanto mais a gente tornar a vida dessa criança normal, mais tudo vai facilitar. Então e tem umas coisas engraçadas, né, às vezes assim, chega essa criança com 3 aninhos lá no consultório. E aí a mãe falando e tudo mais, de alimentação e tudo, e seletividade, aí você é porque ele é cardiopata, às vezes um cardiopata já até operado, e que não tem mais, não tem nem Nada, uso de né. medicação mais, fala: "Ó, tem 3 anos". A criança de 3 anos, ela costuma ser seletiva, né, então acho que a gente também desmistificar um pouquinho isso no dia a dia ali do atendimento, do tipo,
Ó, essa criança, ela vai para a escola, ela vai adoecer igual as outras crianças que vão para a escola, né, essa criança ela vai querer brincar igual as outras crianças que têm a mesma idade, então assim, tem as suas particularidades sim, mas é trazendo É, as famílias para aquele ponto que, assim, ela é uma criança normal, ela é uma criança ela normal. tem a sua particularidade da cardiopatia, mas ela é uma criança normal e ela vai passar por muita coisa normal de cada idade, né. É, E é isso, acho que na conversa mesmo, nesse relação médico-paciente, a gente consegue trazer muita coisa legal para a família, né. é porque o que me preocupa hoje é isso, porque às vezes, até a gente, de novo, que o próprio profissional pode criar um medo naquela família e a gente acaba criando outro problema, porque a família vai Sim, ficar neurótica com aquilo e vai impedir, não vai deixar ir em festinha, não vai deixar ir na casa do verdade. avô, enfim, aí começa, aí entra o emocional prejudicado, vai prejudicar todo o tratamento daquela Com complexidade certeza. cardiológica, tudo. Então, assim, trazer essa normalidade de infância faz sim o sentido para a gente trazer vida, né? Ah, Trazer vida, né? com Trazer certeza. vida. Mônica, interessante. Eu achei assim, o meu objetivo dessa nossa fala era você trazer o que você trouxe realmente, que existe sim uma oportunidade, e é uma oportunidade de controle desses meninos, que a gente consegue entregar o nosso melhor, o seu melhor, na parte da nutrologia pediátrica e da própria pediatria mesmo, mas que ele é construído, que não é um Hum, protocolo fixo de tratamento, não é assim, tantos meses usa isso, depois usa aquilo, não, que vai é. ser de acordo com essa resposta daquela criança, daquela cardiopatia que a criança tem, dos tratamentos que são propostos para ela, como que ela vai responder, aí a gente vai dando o próximo passo nas Isso, etapas, né. exatamente. E uma coisa que eu queria que vocês ficassem bem alerta é o seguinte: busquem profissionais que tenham realmente a experiência com a parte de nutrição da criança cardiopata, porque não são todos os profissionais da nutrologia ou da parte da nutrição que têm essa habilidade, que lida com isso todos os dias, que sabe, as fórmulas que existem ou como que você vai manejar isso, porque são detalhes aí que precisa desse entendimento muito além do que só aquele coração que às vezes veio com alguma alteração, Uhum, exatamente, né. perfeito. Deixa para nós, explica direitinho aonde que você atende, a cidade, conta tudo para nós, o seu Instagram. Perfeito. Então, eu atendo em Belo Horizonte, eu tenho uma clínica chamada Catavento, é uma clínica multiprofissional, né, e nós temos várias especialidades pediátricas hoje, tá inclusive comemorando um aninho, Ai, que a gente ótimo. está super feliz. E aí eu faço os atendimentos lá, né, de Tá, nutrologia pediátrica. Hoje eu estou focada mais na nutrologia pediátrica mesmo, né, ótimo. nesse acompanhamento dessas questões nutricionais mesmo. Tem um Instagram, que é a doutora Mônica Wolf, WOLF, e lá eu conto um pouquinho sobre essa experiência profissional e trago um pouquinho também aí a parte pessoal. Eu tenho uma menininha de 4 aninhos, então eu trago as experiências Gracinha. com ela também, né, fiz toda a introdução alimentar dela mostrando por lá, foi uma experiência bem legal. E é isso, assim, acho que, hoje eu estou num lugar que eu tô muito feliz de poder entregar o que eu estou conseguindo entregar para os meus pacientes, sabe, assim, foi um grande sonho chegar nesse momento que você fala assim, né, eu estou conseguindo realmente entregar o que eu posso. E e vai ser um Ai, que é. ótimo. Se você ficou com alguma dúvida, né, ou se achar que isso faz sentido, compartilhe esse episódio com seus amigos. Pode entrar em contato comigo, com a doutora Mônica, que a gente vai responder as dúvidas. Mas lembre-se, cuide da nutrição do seu bebê, da sua criança, principalmente essa nutrição mais especializada, voltada para a criança que tem a cardiopatia, que pode ser congênita ou pode ser adquirida ao longo dos anos aí, dos primeiros anos de vida. Não deixe isso de lado, tá. Mônica, muito obrigada por você estar Ah, aqui conosco. Eu tenho obrigada a certeza você. que você vai conseguir vir de novo, que eu preciso de você aqui, É um trazendo essas prazer. informações, e agradecimento aí de toda a nossa equipe do Bicho Papinha, Obrigada, Denise, obrigada pelo convite, muito feliz. viu.
Ó, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.